que foi muito importante para mim na minha vida ministerial, no meu crescimento. Eu sei que é importante para todo servo de Deus, aonde estiver. Eu vou ler o versículo, eu espero que vocês entendam, e eu vou tentar ler na linguagem de vocês, tá bom? Então vocês vão considerar que eu estou aprendendo. Tá bem? Diz assim: Na tenepo lidaona uzulu kupsa na pansi papsa tambui kuzulu kawakutoma na pansi pakutoma pakadamala ponto bará e calipo biwe caiu. Alguém fala o que eu falei? O que eu falei? Deram para entender? Já entendeu? É, Apocalipse. Apocalipse 21. No princípio criou Deus. Não. Vi novos céus e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Apocalipse 21, 1. Vi novo céu e nova terra. Então essa passagem é muito importante para a nossa vida espiritual. Por quê? Porque todo pastor precisa ter esse entendimento. Que Deus tem o quê? Um novo céu e uma nova terra. Amém? Amém. Por quê? Porque se você é apegado a esse céu, a essa terra, você vai se tornar o quê? Um pastor materialista. Não é? Você vai se tornar um pastor que quer construir o quê? Só nessa terra. Você acha que é só nessa terra. E você não entende que, na verdade, o que acontece? É eterno. É a vida eterna. O que Deus tem para nós. Esse céu e essa terra, o que vai acontecer? Vai passar. Vi um novo céu e uma nova terra. Esse céu e essa terra vão passar. No livro de Pedro está escrito assim, que esse céu e essa terra estão entesourados para o fogo. Eles estão guardados para o dia do juízo de Deus. O dia do fogo que vai vir e vai consumir toda essa terra. Então, o que acontece quando nós, servos de Deus, entendemos isso? Que esse céu, essa terra vai passar. Nós sabemos que nós estamos aqui também de passagem. O que a Bíblia fala? Que os céus e a terra passarão, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então você vai ver a grande diferença de um pastor que crê no reino de Deus e num pastor que está preso ainda ao reino da terra. Amém. Qual vai ser a diferença dele? A diferença dele é que ele vai ser o quê? Um homem desapegado desse mundo e ele vai querer sempre construir para Deus. Então ele sabe que Jesus está prestes a voltar a qualquer momento. No livro de Lucas 21 fala todos os sinais que antecedem a vinda de Jesus. E a Bíblia fala que os sinais já se cumpriram. Por quê? Porque fala do tsunami, do rugido do mar, fala daquilo que era pai matando filho, filho matando pai, fala da nora contra a sogra, da sogra contra a nora, fala de guerras familiares, fala de tudo isso que está acontecendo na terra. E tempo de grande tribulação, a qual não houve no mundo ia acontecer. E nós estamos vendo hoje. Diz que o mundo ia estar como no tempo de Sodoma e Gomorra. Como que era? Só gays, né? Homossexuais. Como que chama homossexual aqui? Gay. Homem que procura homem. Qual é o nome? É homossexual também? Então a Bíblia fala que o mundo ia estar como Sodoma e Gomorra. Igual no tempo de Noé, quando Deus, destruiu, lembra? Mandou a água para acabar
com Sodoma e Gomorra, mandou encher fogo do céu para acabar com Sodoma e Gomorra por causa da homossexualidade. Lembra que queriam um estuprar o outro, havia sexo ilícito. Então todos esses pecados sexuais que estão acontecendo no mundo hoje era o que estava acontecendo lá em Sodoma e Gomorra. Por isso que Deus mandou fogo do céu. E o que? Acabou com Sodoma e Gomorra. E a Bíblia também fala que o mundo ia estar como nos dias de Noé. Como que estavam os dias de Noé? Lembra lá? Ninguém dava atenção para Deus. Todos casavam e se davam em casamento. Deus era em último lugar. E o que aconteceu? Aí sim, Deus mandou as águas do dilúvio e acabou com tudo. Só sobrou Noé e a família dele. E a Bíblia fala que assim seria quando Jesus estivesse prestes a voltar. Se você ler o livro de Atos, você vai perceber que os cristãos naquela época eram amáveis, eram generosos, eles eram cristãos que ajudavam um ao outro. Ninguém se enriquecia sozinho. Se ele estivesse bem, ele ajudava o outro, e ajudava o outro irmão, e ajudava o seu irmão. Toda a sua comunidade era abençoada. Por quê? Porque eles acreditavam que Jesus ia voltar a qualquer momento. Por isso que eles eram assim. E Deus, Ele quer que nós continuemos com esse sentimento, que Jesus vai voltar a qualquer momento. Porque o crente que espera que Jesus volte a qualquer momento, ele continua sempre o quê? Uma pessoa de coração para Deus, uma pessoa espiritual. Agora o crente que acha que Jesus não vai voltar nunca mais, o que diz o livro de Pedro? Isso aí eu ouço desde que eu era pequenininho, que Jesus ia voltar. Vai voltar nada. Mas a Bíblia fala que a misericórdia de Deus é o que? Ela quer nos levar ao arrependimento. Então cada dia que Deus nos dá é para o quê? Para nós mudarmos de atitude, para nós plantarmos mais uma semente, para nós convertermos mais uma pessoa. Então, essa palavra de Apocalipse, vi novo céu e nova terra. O primeiro céu e a primeira terra vão passar. Então, nós estamos nesse mundo por um período de tempo. Não só o período de vida. Eu vou viver 90 anos. Não. Se Jesus voltar, a Bíblia fala que ele vai voltar. Quando ele morreu, no momento em que ele ressuscitou, o anjo apareceu do lado do sepulcro. Maria foi até lá. E o anjo falou para ela o quê? E para os discípulos: por que vocês estão olhando para cima? Porque Jesus estava sendo levado para o céu. E disseram o quê? O mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele há de voltar. Lembra que Jesus falou? Eu vou preparar-vos lugar. Então ele prometeu um dia vir nos voltar para nos buscar para ele. Então o crente precisa ter isso no coração dele. Eu preciso estar pronto todo dia, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. A trombeta pode tocar. É a hora. Leia o livro de Apocalipse, você vai ver que tem a fome, a miséria, a guerra, os sinais antes da vinda de Jesus, os sinais que antecederiam a trombeta, que Deus ia ordenar que tocasse. E nós crentes estamos o quê? Dormindo. Eu quero meu carro. Eu quero minha casa. Eu quero isso, eu quero aquilo. Crente que está ligado no céu, não fica querendo nessa terra. Amém. Crente que está de acordo com Deus, ele sabe que ele está só de passagem. Ele sabe que o tempo que ele tem aqui é para semear a palavra, é para salvar mais gente daquele grande dia do juízo final. Você lembra como vai ser o dia do juízo final? O dia que Jesus vier, se Jesus vier agora, tocou a trombeta, Deus deu a ordem. Não, há muita homossexualidade já na terra, igual no tempo de Sodoma. Há muito estupro já na terra, igual no tempo de Sodoma. Há muito abuso sexual, igual no tempo de Sodoma. Há muita gente que nem liga para Deus, igual no tempo de Noé. Então, toca a trombeta. A Bíblia fala que vai ser o quê? Num piscar de olhos. Assim, Haverá 2 numa casa e um será
levado. Aquele que crê em Deus será levado. Amém. Haverá dois no campo, vai estar lá na machamba e um vai ser levado e o outro vai ficar. E sabe o que acontece? Vai ser repentino, como um raio que sai do ocidente até o oriente. Ó. É como se ele viesse agora. Quem de nós subiríamos? Não. É quem está com a fé em dia com Deus, quem está com os pecados confessados. Amém. Porque pecado todo mundo tem. Cada um tem uma área. Mas a questão é, até que ponto você vai até o teu advogado? Jesus é o advogado dos homens. A Bíblia fala, no livro de Timóteo, há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Não é mulher, não é Maria, não é Joana, é Jesus Cristo homem. Ele é o mediador, é com ele que a gente tem que falar. E no livro de João está dizendo o que a Bíblia? Filhinhos, não pequeis, mas se pecar, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então o que acontece com alguém que errou? Ele tem que ir até o advogado dele. Ele vai lá no advogado. Ele vai esconder alguma coisa para o advogado dele? Não. O advogado dele, ele vai falar tudo. Olha, advogado, a verdade foi essa. Aconteceu isso mesmo. Foi isso. O advogado é que vai lá falar com o juiz. O Pai eterno é o juiz. Quem está sem Jesus, sem confessar pecado, sem falar com Deus, está sem advogado. Aí você fica diante do juiz lá, e o que tem? Sentença, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, o presente gratuito de Deus é a vida eterna. Se você não falar com o teu advogado, se você encobre pecado, se você fica escondendo, importante é ninguém ver, importante é ninguém saber, importante é eu disfarçar, não é nada disso. O importante é você ter um advogado e você falar com o teu advogado e a tua vida está limpa diante de Deus. Por quê? Porque a trombeta vai tocar. Aqui lá no Brasil vai ser na mesma hora. Em todo o mundo haverá o desaparecimento de milhares de pessoas da face da terra, porque Jesus prometeu, da forma que ele subiu, ele ia voltar para buscar quem acreditasse nele. Então, se você acredita em Jesus Cristo voltará para te buscar. Se por acaso, no dia que já está determinado ele vir, eu posso ir hoje por um acidente, por alguma circunstância, mas se eu estiver viva naquele dia, eu vou ouvir a trombeta soar e eu vou encontrar com Jesus nos ares, é o que diz a Bíblia Sagrada. Você vai encontrar com Jesus nos ares e nós estaremos com o Senhor para sempre. E se você ver aí em Apocalipse 21, olha o que diz o versículo 4. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem choro, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Você quer que o choro acabe? Aqui não vai acabar. A Bíblia fala, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se você espera acabar com a tua lágrima aqui, você está se enganando. Jesus, ele te dará força para viver e para vencer as tuas dificuldades. Amém? Amém. Pastora, líder, em nome de Jesus, quer ser homem de Deus, quer ser mulher de Deus, espere um novo céu e uma nova terra. Quer ser homem de Deus, que não vai se vender nunca, que não vai vender seu rebanho por nada, que não vai cair diante do poder do dinheiro, que não vai enganar, mentir, roubar, matar, não vai
familiar por causa de dinheiro, então espere novo céu e nova terra. Porque se você ficar uma pessoa materialista, você não está pronto para entender. O reino de Deus é chegado entre vós. E o reino de Deus é paz e alegria. O reino de Deus está entre nós. Jesus Cristo já está nessa terra. Tem gente que está vivendo o inferno. E tem gente que já está vivendo o céu. Porque crê no Senhor Jesus. Porque aceitou o Senhor Jesus. Porque aceitou a palavra de Jesus. E você pode viver o reino do céu. Mesmo lá na minha aldeia, lá você pode viver o reino do céu. Mesmo tendo a dificuldade, sim, você pode viver o reino dos céus. Você pode ter Deus na sua vida. Você pode ser um homem de Deus, um homem de fé, um homem de esperança, um homem que crê, uma mulher que espera, uma mulher que aguarda. Por quê? Porque você aguarda um novo céu e uma nova terra preparado por Deus, aonde não haverá choro, aonde não haverá dor, aonde não haverá mais tristeza, aonde não haverá doença, e todos nós que cremos no Senhor Jesus, iremos para lá um dia, para a honra e glória do nosso Deus. Aleluia. E isso você precisa ensinar para suas crianças lá na aldeia. Porque foi isso que os meus avós me ensinaram, eu era pequenininha. E os meus avós, eles me colocavam no colo deles e eles me falavam desse reino eterno preparado por Deus para quem acreditasse no Senhor Jesus. E sabe o que acontece? Quando você coloca isso no coração de uma criança, quando você coloca isso no coração de um homem de Deus, essa fé vai o quê? Fazer essa pessoa se tornar forte, esperançosa, desapegada desse mundo. E essa fé que precisa nascer e estar forte no teu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Eu vou ler de novo. Se esforce para entender agora. Natenepo, Indaona, Kutsulu, Kupsa, Napansi, Papsa. O que é isso? Mesmo assim, eu vi o seu, tanto, não vai ter. Aleluia! Amém? E nós veremos esse novo céu. Eu quero ver você lá. Amém? Amém. Nós vamos entrar lá em nome de Jesus. Sabe por quê? Nós somos melhor que ninguém, não. Mas nós temos advogado. E diante do juiz dos juízes, quem é o juiz dos juízes? É o Deus eterno. A Bíblia fala que vai descer o grande trono branco. Quem já ouviu falar no grande trono branco? O dia do juízo final. O grande trono branco desce. E todo ser humano da terra vai comparecer diante do grande trono branco. Os que morreram, que estão no fundo do mar. Os que morreram, que estão no fundo do inferno. Aonde tiver o ser humano, eles vão ser levantados. Está aí no livro de Apocalipse. Que é importante vocês terem no coração de vocês.